E a gente com o Paulo Debatim, que eu estou conhecendo pessoalmente agora, eu acho que eu já entrevistei ele no WhatsApp, ou pelo menos para o Rafael do Prado eu já passei informação para ti, Paulo, seja para Marazul ou para o Diário do Litoral, enfim. Mas a gente ao vivo no estúdio com o Paulo, que recentemente assumiu então essa pasta delicada da segurança pública e que vem de uma outra experiência que está muito conectada, né, Paulo, com a segurança pública, que é a assistência social, né? São áreas próximas, áreas que dialogam positiva ou negativamente, né? E aí o seu trabalho, Paulo, agora neste setor, nesse mês primeiro aí, o que foi possível, Paulo, de fazer, claro, que a tua experiência na assistência já te dava uma ideia para fazer um raio-x da questão social do município, que implica na segurança também, né? Bom dia. Exatamente, bom dia. Bom dia a todos. Essa vivência que eu tive na assistência, ela é muito positiva no sentido de saber quais os territórios, né, que a gente possui algumas questões. Você iniciou o governo com o Thiago já, né? Já com o Thiago, isso, né? Em janeiro do ano passado. Então, isso já dá para nós, assim, uma visão, né, de quais os territórios que possuem as maiores vulnerabilidades. Sim. Né, e são essas vulnerabilidades que implicam, né, infelizmente, até mesmo em quais crimes que são cometidos em determinados territórios. Você já tem um perfil ali, né, socioeconômico e de ocorrência. Exatamente. Né, e a segurança pública municipal, ela deve ser trabalhada também em rede. Né, então, por isso que é importante, né, ter esse conhecimento do papel de cada pasta, porque a Secretaria de Segurança Pública do município, ela trabalha diretamente, né, com a assistência social, com a educação, com a saúde, né, então precisa linkar, né, com essas... Interagir. Né? Isso, né, para a questão da prevenção realmente. Nós tivemos recentemente aqui, Paulo, uma reportagem do Borgonha, do nosso Alô Alô Comunidade, um pouco mais ampliada, não foi só assim aquele morador individual que pediu a presença da Marazul, mas foi um grupo de moradores, e você já vai entender o que eu estou perguntando, Rua Ilhota e Santa Luzia, no Itacolomi. Mas antes de entrar especificamente, né, nessa questão das áreas mais vulneráveis ali do Itacolomi, recentemente eu fiz um material para Marazul com as conselheiras tutelares de Barra Velha sobre crianças em situação de vulnerabilidade e também alvo de violação de direitos, incluindo a sexual. Né? E aí uma das conselheiras, até ela falou assim, olha, Juma, é complicado a gente estigmatizar, porque muitas vezes a violência sexual ela acontece até na classe média e na classe alta. É horrível de uma maneira geral, independentemente da classe social, né, Paulo? Mas ela acontece também, e a gente fica muitas vezes divulgando muito, né? Aí uma crítica para a imprensa que eu faço, tá? Muitas vezes a imprensa divulgando muito uma ocorrência, por exemplo, como essas ruas citadas, e a gente leva para essas ruas uma estigmatização daquele bairro, daquela comunidade, daquela região, né, se fala, é isso, é querosene, é Santa Luzia, ou como em Barra Velha nós temos, tínhamos Paupega, Rua H, né, agora tem a questão ali das Pedras Brancas, ali da Figueirinha, né, mas a gente, mesmo cuidando para não estigmatizar, a gente acaba tendo um raio-x das regiões mais delicadas, né, mas vocês devem sentir isso no dia a dia, né? Sim, é o que a gente sempre comentou, né, uma criança que ela promove problemas é uma criança com problemas, né? Então vai do enfrentamento, né, dessa pessoa em formação, né, em verificar como que ela vai se portar no mundo. Aí entra a questão da proteção social, como a gente estava conversando antes, né? Se houver uma intervenção por parte do município com assistência social, junto com a educação, né, para que nós possamos recuperar, né, esse jovem, a gente consegue evitar, consegue prevenir o crime. Deixar o Estado mais presente nessas áreas também, né? Então, essa questão da estigmatização, né, hoje, por exemplo, nós iniciamos um processo de formação de preconceito, né, de pessoas que usam moletom e andam de bicicleta com alguma cesta na parte de trás. Sim, né? Cria um estereótipo ali, né? Justamente por causa do aumento do furto de fios. Me permite até um complemento para nós dois que somos caucasianos, vamos dizer assim. Sim. Se for negro, complica mais ainda, né? Muitas vezes. Se estigmatiza mais ainda. Né? Exatamente. Né, então, existe já, né, essa ideia pré-concebida, né, essa estigmatização. Né, então, eu vim da área do direito, então já existe lá uma construção
na parte jurídica do homem lombrosiano, de um estereótipo, né, de uma formação, né, às vezes até mesmo pelo próprio porte, né, corporal, você já começa a identificar, às vezes, né, a pessoa como um criminoso de um determinado, né, tipo de crime. Você estava falando de crimes sexuais. Crimes sexuais, ele não é específico só da classe baixa. Né, então, existe também, né, e principalmente na classe alta. Né, quando digo principalmente, é mais a juventude, né, às vezes em razão até da parte financeira, né, dessa pessoa, né, desse jovem masculino, né, ele tenta se prevalecer disso até para que ele, né, cometa aí esses crimes. Então a gente vê diversos casos de meninas, às vezes, que são abusadas, violentadas, né, e por rapazes que têm uma condição financeira muito boa. Né? Então não é somente da classe baixa, existe também. Né? O que a gente vê assim, muitas vezes... Para começar um trabalho como tu estás começando, né, já começou na assistência, mas agora na segurança, já é importante ter esse raio-x, né, de ter essa noção dos pontos a serem atendidos. Né? Exatamente. Por exemplo, Paulo, na questão ali do Itacolomi, né, como é que se faz mais presente com CRAS, com CREAS, com segurança pública, com CONSEG, como é que se trabalha de maneira a pessoa também da comunidade sentir que o Estado está se interessando, que tem um esforço do município nesse sentido? Isso é excelente essa tua pergunta, né? Porque o primeiro passo, né, já no governo do prefeito Tiago, foi dado, que foi a instalação de um CRAS, né, lá naquele território do Itacolomi. Né? Então, ele está provisoriamente, né, ali na rua 4000, e vai ser construído, né, ainda esse ano, eu acredito que início desse ano, agora, ainda esse ano, para o ano que vem, vai ser construído uma sede própria. Né, de acordo com todas aquelas especificações técnicas fala que tem que ter. Itacolomi tem uma emenda com Itajuba ali que deixa a região muito grande, né? Exatamente. Né, então, existe esse processo, por exemplo, começar a fazer os estudos, né, então tem aquele processo de gentrificação, né, que aí existe, né, até a origem daquele conceito da marginalização. Sim. Né, porque os marginais são aquelas pessoas que estão, não é só à margem da sociedade, né, nesse termo pejorativo que a gente sempre utiliza, mas que eles estão na margem da cidade. Né, eles vão margeando a cidade e cada vez mais se afastando dos grandes centros. Né, e naquela região é onde a gente consegue identificar exatamente isso. Naquela parte, né, de Balneário Pissarras, temos alguns focos também na Conceição, temos outros focos aqui no Nossa Senhora da Paz. E são nesses focos, nesses territórios, que a gente precisa ter uma presença muito forte da assistência social. É interessante, né, Paulo, a gente notar que áreas que, de repente, 10 anos atrás eram mais vulneráveis, acaba com o tempo havendo uma melhoria social e elas vão saindo um pouco do foco. Eu falo isso porque eu moro em Barra Velha, e em Barra Velha se falava muito, enquanto estava lá na antiga Aquarela FM, que hoje é Mar Azul também, falava-se muito na Rua H. Né? A Rua H hoje é uma rua pavimentada, uma rua com casas de qualidade, né? Esse fenômeno também se vê, né? Muitas vezes o deslocamento das áreas mais vulneráveis também. Sim. Né? Aí você pegou e citou a principal razão disso ter acontecido: investimento em infraestrutura. A partir do momento que o município investe em infraestrutura, né? E infraestrutura, eu digo, não só a parte da pavimentação, sim, como regularização do imóvel, né? Aí, então, assim, o imóvel está regularizado, né? Nós temos ali a rua calçada, a iluminação pública está a contento, nós temos instalações ali de unidades básicas de saúde próximas, de unidades da assistência social próximas, da educação próximas. Então tudo isso vai valorizando aquela região, né? E não é só a questão imobiliária em si, né? É a valorização do capital humano que nós temos. Sim. Então as pessoas, elas se sentem mais incluídas no contexto da cidade e elas começam a ter mais aquele sentimento de pertencimento à própria comunidade. Sim. Elas frequentam mais as ruas e tudo isso contribui na redução da criminalidade. Então tudo isso é segurança pública também. Tudo é segurança pública também. Paulo, nesses 30 dias, então, você também teve aí a felicidade de acompanhar essa renovação e essa retomada de fôlego aí do Conselho de Segurança. Você estava presente ali na segunda-feira na Câmara de Vereadores, que a gente viu até pelas imagens aqui do portal. Como é que você vê esse grupo que agora realmente assume e tem todo esse empenho aí no sentido de trazer a sociedade civil também participando da questão da segurança, né? É extraordinário esse fenômeno, né? Parabenizei todo o trabalho, né, de cada um, né, desses conselheiros, né, do CONSEG 153 aqui de Balneário Pissarras, porque
é uma forma que nós temos, né, do diálogo entre as forças de segurança, o município, o Estado e a própria União. Então, nós precisamos desses meios, né, como o Conselho Comunitário, porque ele é formado com a sociedade civil e também com as forças de segurança. E, obrigatoriamente, nós temos, então, pelo menos uma vez ao mês, né, um espaço para diálogo entre todos esses personagens que fazem parte da segurança pública, né, para que a comunidade... assim, não basta só o Conselho Comunitário em si, sim, só as forças de segurança. A comunidade precisa participar dessas reuniões para levar as demandas. Comentei agora da importância da participação no Conseg e também na rede de vizinhos da PM, né? Porque exatamente. Eu disse, ó, rede de vizinho não é grupo de WhatsApp para mandar oração, é para mandar informação para mandar aquelas correntes. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então... Aliás, eu acho que o banner de bom dia ainda vai acabar com o mundo, tá bom? É verdade. Enche o top o celular. Ô, Paulo, estruturação da cidade de Balneário Pissarras na questão do vídeo monitoramento, como é que está esse trabalho? Tá. Hoje nós temos uma empresa que presta serviço, que é a Urbani. Ela tem, então, esse contrato com o município por meio de uma licitação. Temos instalados hoje 170 câmeras de contexto, né, e quase 10 de OCR. Né. Falando de OCR, a gente volta a falar também do Conseg, que tem conseguido, né, avançar bastante. E é o que eu sempre falo, nós não estamos numa queda de braço com a PM, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiro, ou até mesmo com o Conseg. Acho que a gente alia tudo. Sim. Né? O Conseg ele vai terminar a instalação de 40 câmeras OCR. Né? Isso é muito positivo para o município, porque eles conseguiram investimento com a iniciativa privada. Que já estão. Além daquelas da segurança pública do município, eles têm... Então amplia a área de abrangência e muito, né? Nós estamos formando o que a gente chama na área de segurança uma muralha virtual. Sim. Né, em Pissarras, para não deixar passar nada. Né, então nós vamos conseguir identificar veículos furtados, veículos roubados, né, e com isso tudo com as câmeras de contexto. Com as câmeras, né, com as câmeras OCR, com as câmeras de contexto a gente consegue identificar a movimentação, né, dentro do município, e às vezes você verificou, né, com uma câmera OCR que foi cometido um determinado crime e a placa de um veículo é X. Sim. Aí com a câmera de contexto você consegue fazer o acompanhamento, e é muito importante porque a própria comunidade tem acesso a essas câmeras de contexto, as OCRs apenas as forças de segurança têm acesso, mas as câmeras de contexto conseguem acompanhar a movimentação e saber para onde, né, esse criminoso foi. Realmente está em cima do deslocamento dele. Isso. Eu recentemente, o Robert lembra dessa situação, Robert, de uma moça que foi violentada numa praia em Navegantes. E eu estava fazendo material para o Diário do Litoral na ocasião, e eu lembro ali que a equipe da segurança de Navegantes conseguiu aí contribuir muito com as imagens do rapaz que estava de bicicleta. Né? E aí conseguiu ali características e tal para chegar até ele, quer dizer, o trabalho é importantíssimo, né? Se nós tivéssemos assim, em todas, praticamente... às vezes até é impossível, mas instalar em todas as ruas da cidade, que são muitas ruas, né? Nós teríamos então imagens de todos os percursos que poderiam ser, né, traçados pelo criminoso dentro do município, o que faríamos com que ele não, né, conseguisse se evadir. Ontem ainda eu participei de uma reunião do Colegiado de Segurança da ANFRE, né, que então são esses 11 municípios, né, desde lá de Porto Belo até aqui Balneário Pissarras. E nós estamos realmente conversando a respeito disso, de uma integração desse sistema de monitoramento de todos esses municípios, né, para que às vezes, se o criminoso ele sai de Pissarras e vai para Navegantes, né, a gente consiga monitorar isso e acionar então, né, a polícia local para onde ele for. Vai estendendo. Estender. Paulo, antes da gente, falando nas imagens, antes da gente entrar nessa situação que a Marazul abordou hoje já pela manhã, dessas, não sei se são gangues ou grupos de jovens que estão brigando em Balneário Pissarras, inclusive filmando para colocação em redes sociais, antes da gente entrar pontualmente nessas imagens e até na opinião de alguns internautas da própria Marazul, eu queria te perguntar sobre a estrutura da Secretaria hoje em números. Como é, você falou que você hoje trabalhou à noite, quer dizer, você esteve aí recentemente, aí final de semana, mais uma prisão de ladrão de portão de alumínio. Quer dizer, você não está se restringindo ao teu horário comercial do poder público, vamos dizer assim, né, mas você tem realmente feito essa ostensividade aí junto com as forças de segurança. Exatamente.
né? Até porque eu preciso traçar um diagnóstico do município, né? E eu preciso identificar onde são os pontos falhos de iluminação pública, né? Onde existe, às vezes, o maior número de pessoas, usuárias, né, de droga que estão, né, perambulando. E aí é só em loco, né? É só em loco. Então, essa noite eu fiquei só fazendo a identificação de onde há maior número de usuários concentrados, né? Por isso que eu estou virado e vim para cá. Então você já sabia dessas imagens que estão hoje repercutindo nas redes, nos grupos aí, desses grupos que estão jovens, se brigando aí? Dos jovens, sim. Inclusive eu conversei, né, com os responsáveis de algumas unidades escolares, inclusive do Estado. Nós temos duas unidades do Estado aqui no município, né, para fazer a instalação do Totem, que é um sistema de monitoramento, sim, em frente a essas escolas. Sim. Do Alexandre Guilherme. A Urbani tem um bom trabalho nesse sentido, né? Começaram é o Rubem, né? O Rubem. Né, então eles começaram em Joinville e é muito positivo, porque essas câmeras que são instaladas no Totem, ela é uma câmera intermediária entre a câmera de contexto, né, e a câmera OCR. Né, e ela te dá uma imagem muito boa, né, assim, ela consegue fazer o reconhecimento facial. Se a gente instalar esse software, ele, sim, consegue fazer. Sim. Né, consegue fazer também a identificação de placas. Mas aí qual que é a necessidade de instalar ela em frente às unidades escolares? Né? Realmente para inibir e para poder identificar esses jovens aí que estão praticando, né, esses atos infracionais. Bom, nós estamos na nossa tela, tu podes observar ali as imagens que você também então conhece, e é interessante, né, praça, Debatim, né? Porque você falou o seguinte, do estereótipo do moletom e da mochila, não é ali o que a gente vê, não é? E, inclusive jovens bem trajados, jovens com enfim, né, fugindo justamente dessa ideia que a gente tem e muitas vezes até, pode ser até preconceituosa, mas você veja ali que eles realmente ferem a pessoa e tá aí, ó, inclusive com artes na internet, vão chegando e vão avançando uns sobre os outros ali, e a gente sabe que dessa situação pode vir algo grave, né? Pode vir aí um ferimento até mais grave, não é? Então, no período noturno, né, eu tenho feito aí essa ronda, né, nas unidades públicas, inclusive na praça também já passei algumas vezes, nas escolas, né, conversado com alguns diretores, né, para tentar identificar então, né, esses meninos aí, para que a gente possa dar o encaminhamento correto. Né? Então acionar às vezes o serviço ali do CREAS, para que ele tenha uma conversa com a família, né, que a princípio ainda não é questão do Conselho Tutelar. Né? Porque o Conselho Tutelar ele vem para a defesa dos interesses da criança e do adolescente. Sim, sim. Né? E não é o que a gente tem que fazer agora. Né? Olha só a participação da comunidade de Balneário Pissarras e região aqui, Paulo, com essa nossa temática de hoje, das brigas de gangue em Pissarras. A gente perguntou, você acha que é a ausência dos pais ou é deficiência da estruturação de segurança pública? A cobrança não está tão em cima da segurança pública. Olha, 70% acha realmente a ausência dos pais, a ausência da estrutura familiar. E 30% dos que já estiveram conosco até agora colocam aí como a questão da segurança pública. Você vê a questão família impactando a opinião pública, né, irmão? E esse termômetro é bom também a gente saber. E vai lá naquilo que você falou, né, de fazer não só a drenagem, a tubulação, mas fazer a presença do Estado ali com o CRAS, com o CREAS, nesse sentido, né? Até para dar uma ocupação para essa juventude, né? Então tem que ter um trabalho, né, muito forte, né, do Acessuas Trabalho, né, o Acessuas Trabalho é um programa que existe dentro da assistência social, né, que promove a inserção desse jovem ao mercado de trabalho. E eu recebia, inclusive, material da Secretaria de Assistência, da tua gestão, através do Rafael do Prado, do Acessuas Trabalho, e o reforço que vocês sempre deram na divulgação dessa alternativa, dessa opção, né? Que é como lá no início a gente já tinha conversado. A gente precisa dessa presença também do município, né, reforçando, né, para que o jovem tenha uma inclusão produtiva, uma inclusão, né, social, e ele tenha esse sentimento de pertencimento. Né, porque a juventude hoje, se você não dá uma ocupação para eles começam a fazer essas barbaridades aí. Né, então, ainda mais essa geração agora que quer like, quer lacrar, né, infelizmente. Paulo Debatim, então, secretário de Segurança Pública de Balneário Pissarras. Seria interessante, Paulo, você deixar aí os contatos. É evidente, você já falou de Consegue 153, nós sabemos
190 da PM, mas em termos municipais de poder executivo, como a comunidade também interage com a segurança, com a Secretaria de Segurança Pública. Eu tenho passado sempre o meu telefone, né, pessoal, até para que eu possa, e eu sempre peço para todo mundo, fez um boletim de ocorrência, né, tem alguma reclamação a respeito de iluminação pública, às vezes uma questão de mobilidade, tudo aquilo que possa influenciar, né, na segurança pública, pode mandar um WhatsApp para mim. E a ocorrência propriamente dita, né? Pode passar para você para deliberar aí, né? Porque como a gente tem esse trabalho conjunto com as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, nós fazemos acompanhamento. Não que eu vou, né, me imiscuir, vou fazer o papel da polícia em si, não é isso. Mas nós temos ali também... tem as atribuições bem definidas. Exatamente, né? Cada um pode exercer o seu papel, né, e nessa força conjunta a gente consegue atingir um objetivo, né, de uma forma mais eficiente e eficaz. Né? Por exemplo, essa prisão que foi efetuada, né, de sábado para domingo do furto do portão, né, não foi feito apenas o inquérito, já foi aceito o flagrante, né, e a pessoa já foi presa. E queima etapas, né? E ele foi preso, né, em razão do furto de um portão, mas já tivemos notícias que ele também é investigado, né, em razão de estupro, olha só, ato obsceno, né, e que... Né, ou seja, se mirou numa, entre aspas, chinelagem, mas você acabou retirando de circulação o trabalho, aí para retirar de circulação alguém que poderia causar danos bem piores que um portão. Exatamente, né? Bem piores que um portão. Então ele é um usuário, né, de droga, né, e em razão desse vício ele furtou, né, esses portões, e o melhor de tudo assim que a gente conseguiu pegar ele em flagrante. Né? Sim. Aí foi acionada a PM. Tipifica o flagrante, é a melhor condição. Infelizmente, nessa circunstância, é a melhor condição para... Melhor condição. Aí qual foi o nosso papel, né, também? Né, enquanto município, porque a gente sabe que se você não tem, né, uma comunicação do crime pela vítima, né, então não se há nada a fazer. Se a pessoa está com um portão ali, carregando um portão, mas ninguém comunica, né, esse furto, então você não tem um crime, não existe um crime. Aí como a gente tem a base de dados de todas as pessoas que possuem imóveis em Balneário Piçás, rapidamente a gente conseguiu localizar o proprietário do imóvel que teve furtado essas grades, né, esse portão, né, e com esse contato ele já, né, providenciou então a comunicação de que ele faria esse registro da ocorrência e foi o que o delegado aceitou. Olha só. Né, o delegado aceitou essa comunicação mesmo via WhatsApp. Sim. Né, porque ele não é um morador de Piçarras, ele está em outro município, né, mas que ele faria o tão logo possível o registro dessa ocorrência. E é o que foi aceito pelo delegado e foi registrado flagrante. Ótimo trabalho aí, Paulo. O grande desafio da segurança pública, um tema que é tão ou mais delicado que a assistência e tão ligado, tão interligado, como a gente já falou aí no nosso início, né? Os canais da Mar Azul, eles estão à disposição para o repasse de informações e, sobretudo, para a nossa prestação de serviços, para a orientação da comunidade no sentido desse encaminhamento de ocorrências e da busca dessa proteção social, da busca desse amparo que o Estado presta e que o município está fazendo com o teu trabalho e com toda a pasta, toda a Secretaria de Segurança. Tá? Perfeito. Obrigado pela participação. Vai descansar agora, né? Agora eu vou descansar. Não faz que nem o Robert de Souza que está emendando aí.